O Gumball é um personagem que ao longo da série ele já passou por muitas situações, que mudaria a vida de qualquer um se passasse pelo que ele passa. Por exemplo, ele já quase foi cerrado vivo, ou até mesmo já mordeu o rabo dele com tanta força que a cabeça dele bateu no teto. Esse tipo de acidente a gente pode considerar que, caso acontecesse na vida real, deixaria uma grande sequela, ou até mesmo fazer esse gato azul ir dessa pra melhor. Só que no caso do Gumball, tudo isso que ele passa parece ser só mais um dia comum. Então, baseado nisso, caso acontecesse esses acidentes na vida real, qual seria o custo hospitalar para ele se curar de todos esses problemas? Então, no vídeo de hoje, basicamente vamos fazer uma pequena avaliação e verificar quanto custaria, caso o Gumball precisasse pagar por todos esses problemas. Então, no final desses acidentes registrados, vamos saber quanto custaria, e até mesmo se o Gumball teria condições para bancar tudo isso. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre o custo do seguro de saúde, que isso depende de cada região, mas vamos falar do valor aqui do Brasil, que isso depende um pouco da idade, mas como o Gumball é uma criança, vamos usar o valor de até 19 anos, que é ali o valor mínimo, que esse valor do custo varia em torno de 180 a 300 reais por mês, isso de acordo com a internet, mas se for um plano mais completo, isso pode variar de 450 a 1.500 reais. Mas como isso é um valor muito alto, principalmente para o Gumball, que basicamente ele vem de uma família humilde, vamos avaliar isso no menor valor possível, beleza? E claro, ele não precisaria pagar tudo isso caso vivesse uma vida tranquila. Só que a gente não teria entretenimento caso o Gumball fosse normal, não é mesmo? Só que antes de começar, eu preciso explicar uma coisa. Esse valor ele pode variar dependendo do nível do acidente, e até que faz um pouco de sentido. Afinal, dependendo do tipo de acidente, pode ficar mais caro o tratamento. Só que a gente sabe que o Gumball, ele é o tipo de pessoa que está sempre se metendo em problema. Então a gente vai ver no decorrer e avaliar individualmente cada problema que o Gumball se mete. Uma palavra bem mais pesada aqui, porcaria! Mas caso você seja novo por aqui, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é para você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E vamos lá, vamos falar de uma cena que aconteceu no episódio chamado A Alegria, que nesse episódio o Darwin estava com alergia e os espirros dele estavam muito fortes, que ele conseguia não só mudar o ambiente ao seu redor, como até arremessar pessoas. Então por conta disso todo mundo se afasta do Darwin, exceto pelo Gumball. Ele até chegou a se amarrar em uma árvore só para provar que ele conseguia aguentar os espirros do Darwin. E nessa situação o Gumball se colocou em um perigo sem necessidade. Ele poderia ter evitado aquilo, mas ele queria provar que ele conseguia suportar. E essa situação, caso desse errado, seria um motivo suficiente para o Gumball acionar o seguro de saúde, até porque sabe lá onde que ele seria arremessado, não é mesmo? Agora indo para o episódio O Capacete, o Gumball já chegou a brincar de química, e ele quase explodiu tudo tentando brincar de Heisenberg. Ele acaba se expondo ao calor e até sofrendo um acidente físico, que na vida real, caso aquilo acontecesse, ele ficaria no mínimo com um olho roxo. Ele também já chegou a ser atacado por formigas. É uma coisa que acontece com tanta frequência que pro Gumball isso já é um dia comum. Agora indo pro episódio chamado A Casca, nesse episódio o Gumball tenta perseguir a Penny e acaba caindo de uma altura até que considerável. E um impacto desse nível poderia ser o motivo para ele acionar o seguro, até porque uma queda é uma coisa séria e pode causar lesões. Agora indo pro episódio chamado A Rival, nesse episódio o Gumball quase é triturado, e também ele quase é atingido por uma serra e quase também cai no fogo. Isso é um grande problema, apesar do tom cômico do episódio. Isso que o Gumball passou aqui é uma situação de alto risco. Agora indo para o episódio chamado A Briga, esse é o momento que o Gumball passou por sufoco por culpa da Tina, o que acabou gerando um olho roxo onde ele poderia acionar o seguro. Agora indo para o episódio chamado O Desastre, nesse episódio o Gumball acaba parando no vazio, que é o lugar mais misterioso do desenho. E enquanto ele vai caindo, ele passa por umas situações bem complicadas, como por exemplo, ele sai caindo em um monte de pedra. E nesse caso, tirando o fato dele cair no vazio, né, que é uma coisa sobrenatural, uma queda ainda assim é um acidente grave. Isso acaba levando ele mais uma vez para uma situação de alto risco. Agora indo para o episódio chamado A Segurança, nesse momento o Gumball acaba ficando com um pouco de raiva do Darwin, porque ele estava pagando o tempo todo de politicamente correto. E o Gumball estava querendo descontar a frustração dele em alguma coisa. E nesse cenário, ele acabou mordendo a cauda dele com tanta força que ele bateu a cabeça no teto.
completo, que como consequência disso, ele acabou até desmaiando. E mais pra frente nesse mesmo episódio, ele chegou até a comer um cacto, que é uma coisa que a gente não imagina ninguém fazendo, porque todo mundo sabe que cacto tem espinhos, e é dizer o óbvio que pode machucar. Então ao fazer tudo isso, o Gumball pode acabar se lesionando. Então uma coisa que podemos considerar que o Gumball tá tendo que pagar para se recuperar, até porque ficar inconsciente é uma coisa que não é normal, então podemos colocar também na conta do seguro. Então baseado em tudo que eu já falei agora, considerando vários episódios, já nem podemos considerar que o Gumball é azarado, e sim qual será o próximo problema, porque para a seguradora poderia ser isso só mais um dia normal. E até esse momento podemos considerar um padrão, porque tem muitos acidentes com explosão e lesões leves e graves. É mais uma coisa a se pensar qual vai ser o próximo problema que o Gumball vai se meter, até porque para a seguradora isso pode até ser só mais um dia normal. E também alguns acidentes a gente pode considerar que eles são de alto risco, que por parte da seguradora podemos considerar que ela pode até sugerir um aumento para o Gumball, porque manter o plano dele pode estar custando muito caro, mas podemos presumir que aumentaria alguns %. E o valor que eu falei lá no começo de 450 até 1.500 reais poderia ser 2 vezes ou até 3 vezes esse valor, o que no final poderia ser uma coisa muito cara para manter. Então vamos dizer que se o seguro cobrasse o custo de saúde do Gumball, esse valor poderia ficar ainda mais caro, caso o seguro tivesse que cobrir os problemas que ele causa. Até porque esse valor ele não é calculado em um único acidente que aconteceu agora, e sim ele acaba prevendo, entre aspas, lesões futuras. E como o Gumball ele tem um histórico que faz parecer esses problemas ser mais um dia comum, esse valor acaba aumentando cada vez mais. Agora indo para o episódio chamado O Micro-ondas, o Gumball e o Darwin acabam criando uma criatura problemática, que ele cresceu o suficiente para virar um problema para toda a cidade, que nesse caso pode ser uma coisa que não envolve só o Gumball, porque essa criatura ela pode destruir a cidade, até mesmo outras casas ou até machucar pessoas. Então esse valor ficaria alto pelo nível do risco do acidente e também pela probabilidade de estender o acidente, até porque nesse caso já prejudica outras pessoas. Agora indo para o episódio chamado A Lição, nesse episódio o Gumball começa com uma brincadeira, mas que pode complicar a vida dele, porque apesar que começou como uma brincadeira, acabou gerando um problema que por conta disso virou um problema para a escola toda, e a situação piora para todo lado, então bota aí mais uma na conta do Gumball. Agora indo para o episódio chamado O Conselho, nesse episódio o Gumball acaba causando um grande efeito borboleta, porque ao espalhar óleo pela escola acabou causando problema e colocando todo mundo em risco. Isso tudo quase destruiu a escola, então mais uma para conta dele. Agora indo para o episódio chamado Os Capangas, nele o Gumball tenta ensinar a Anaís a ser como ele, e tem um momento que ele joga um caderno pela janela e acaba provocando um acidente para o Sr. Robinson. E mais pra frente tem uma cena que o Gumball também corre com os olhos vendados, que ele vai pro meio do trânsito que pode provocar um acidente, o que é mais uma coisa que podemos inserir na conta. E aqui é uma mesma situação que eu falei anteriormente, né, que envolve outras pessoas. Mas agora é hora do veredito, porque eu mencionei vários problemas que o Gumball acaba se metendo. Então vamos falar do quanto isso tudo custaria finalmente. O nível de renda da família Watterson não é muito grande, porque eles são humildes. Então seria por volta, digamos, de 1.500 por ano. E esse custo não seria nada demais se o Gumball não se metesse em problemas. Mas como estamos falando do Gumball, que ele é bem problemático e vive sofrendo acidentes, por ele não ter medo ou porque ele quer causar uma desordem, 1.500 poderia não ser o suficiente para bancar todo esse custo. Então poderíamos ter aí um baita aumento. Até porque toda a situação que o Gumball se envolve sempre é de alto risco. Até porque aquilo, tudo que o Gumball se envolve, caso acontecesse mesmo, acho que em alguma hora ele realmente ia acabar falecendo. Mas ignorando essas condições, né, esse valor poderia aumentar muito por ano. O seguro poderia cobrar supostamente 50% do valor inicial, fazendo o valor anual aumentar muito. Mas o valor de 50%, digamos que ele pode ser muito alto, vamos usar só 10%, que é ali uma média possível, e também um pouquinho menos cara. Mesmo assim, esses 10% de 1.500 no final do ano seria muito caro, até porque o tipo de situação que o Gumball se mete, como eu tinha falado, é bem comum. Eu não duvidaria que a seguradora até cancelaria o plano do Gumball pelo alto custo, até porque ele seria um cliente bem problemático. Mas uma coisa não tenho dúvidas, que mesmo colocando o valor mínimo, isso ficaria muito caro por conta do valor anual. E isso, claro, se a seguradora mantivesse o contrato. Mas uma coisa eu não tenho dúvidas, que caso o Gumball acionasse sempre o seguro, ele seria o cliente mais caro de qualquer seguro de saúde. Mas me diga, você já tinha parado para pensar
pensar o quanto o Gumball gastaria caso ele pagasse por todos os problemas que ele se mete? Deixe nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.